Sejam muito bem-vindos ao nosso programa semanal Jesus e Saúde Mental, aqui pela TV Mansão do Caminho, no YouTube da Mansão. Uma vez por mês, nós temos nos dedicado, junto com o amigo Sérgio Lopes, psiquiatra, palestrante espírita de Pelotas, Rio Grande do Sul, a estudarmos o livro O Cérebro Triuno, do qual ele é um dos autores, junto com a doutora Ivênia e o doutor Décio. Nós temos estudado, uma vez por mês, a terceira parte do livro que fala sobre as leis morais e fazendo uma interface das leis morais do Livro dos Espíritos com o cérebro, nessa perspectiva que Calderaro, no mundo maior, nos apresenta. Hoje, vamos continuar essa análise falando um pouco sobre a lei de progresso. E eu convido você para ficar conosco depois da nossa vinheta. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na Mansão, ajudando a produzir conteúdos que mantêm o canal, fomentam o canal e, consequentemente, ajudam indiretamente a obra social Mansão do Caminho. Olá, Léo. Olá, amigos. É uma satisfação sempre renovada poder contribuir aqui com o trabalho da Mansão do Caminho e já também se sentindo um certo trabalhador, né? Porque já faz um tempo que a gente também desenvolve alguma atividade de estudo, de reflexão em torno desses temas que fazem parte desses assuntos que a gente resolveu ligar à saúde mental, né? Jesus e a saúde mental. Então, é uma satisfação. Ou seja, no livro Cérebro Triuno, a perspectiva fundamental é, de certa forma, dividir o cérebro em três patamares, né? O patamar que seria o cérebro mais inconsciente, seria mais o sistema nervoso periférico, o cérebro consciente, que seria mais a parte do córtex, e o cérebro superconsciente, que é uma terminologia que nem existe, digamos assim, na terminologia psicanalítica, nem junguiana, superconsciente, mas é um termo que o André Luiz nos apresenta, a partir dos ensinamentos do seu orientador, na perspectiva daquela parte do nosso cérebro que corresponde à nossa mente, ou seja, ao nosso ser espiritual, que nos vincula mais com as coisas superiores, com o Criador, seria a antevisão de um futuro, digamos, angelical. Mas no cérebro intermediário, você situa a ideia de leis, né, que regem a nossa convivência muito em sociedade também. E aí a lei do progresso seria a última lei que a gente tem aqui esmiuçado dentro desse cérebro intermediário. Eu queria que você começasse explicando essa ideia, relembrando um pouco essa ideia para os nossos amigos. Sim, sempre lembrando também que quando o André Luiz aborda a questão dos 3 andares do cérebro, ele quer trazer a ideia de 3 andares da casa mental, porque somente com uma ideia de cérebro daria uma impressão de que é dentro do cérebro que estão estas funcionalidades que ele traz no seu livro e que nós procuramos desenvolver, além disso, em torno da questão das leis morais de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, terceira parte. Então, é preciso, quando a gente pensa esse assunto, entender que é uma abordagem descritiva, quando a gente traz essa linearidade do entendimento de um primeiro andar, segundo andar e terceiro andar, nós estamos apenas fazendo uma alusão descritiva, porque, de verdade, esses são níveis que interagem entre si o tempo todo, eles são concomitantes. Tanto que o primeiro andar da casa mental, que equivaleria pelo processo filogenético, desenvolvimento da morfologia cerebral, ele seria o residual do desenvolvimento desde as espécies primitivas. Então, estaria gravado ali, está gravado ali, as primeiras marcas da sua ligação inconsciente, dos instintos, dos automatismos, e, portanto, esta ideia de que dali estaria mais radicado, né? Teria uma força maior relacionada ao passado.
O nível intermediário, ou o segundo andar da casa mental, que teria mais ligação com a parte cortical do cérebro, com a parte motora do cérebro, conversaria mais, né, com os aspectos conscientes, que são a nossa vida do agora, é onde a nossa presença atual se estabelece. Né? Se no primeiro nível temos o passado, no segundo agora temos o presente, onde as coisas estão acontecendo. E também dentro destas considerações, a funcionalidade teria mais a ver com o que se dá no campo da vida presente. Então, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, do trabalho e do progresso, que é o nosso assunto de hoje. E depois nós vamos ver nos nossos próximos 3 encontros que o terceiro andar da casa mental, ou o cérebro superior, que está relacionado aos lobos frontais, essa área pré-frontal, ela se relaciona às nossas aptidões superiores. Então, seria aquilo que ainda nós não alcançamos, mas que já está ali, né? Já está ali em potencial. Então, assim como no primeiro teve o passado, o segundo o presente, agora então temos o futuro. No primeiro teríamos uma região mais inconsciente, no segundo já os estados de consciência, mas também o inconsciente participando desse segundo nível. E nesse terceiro seria um superconsciente. Superconsciente seria assim, a nossa parte valiosa que a gente ainda não sabe que tem, mas já está ali. Então é inconsciente também, né? Ela é inconsciente, só que a gente dá o nome de superconsciente, nós não, né? André Luiz, né, ele traz essa ideia do superconsciente. Alguns outros autores já falavam nisso, Pietro Baldi falava no superconsciente, né? Então, mas o Calderaro resgata essa ideia de superconsciente. Jorge André, o Dr. Jorge André estudou muito nas suas obras o conceito de superconsciente, né? E então aí seria o vir a ser da humanidade. É aquele futuro que já está disponível e que a gente precisa alcançar em golpes de progresso, de evolução. Então, como é que a gente faz isso? Através das coisas que a gente funciona aqui no momento presente. E a lei do progresso, Léo, me parece que já é uma lei que está na fronteira do segundo para o terceiro andar, né? Do segundo nível para o terceiro nível. Porque em lei do progresso já existe uma inscrição no psíquico de uma força que está além do indivíduo. Por exemplo, tem coisas que dependem totalmente de nós, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Se eu quero te tratar bem, se eu quero ser teu amigo, se eu vou inventar algum motivo para brigar contigo, isso está dentro do meu livre-arbítrio. Eu escolho, olha, eu gosto do Léo por esse, por aquele motivo. Ou não gosto do Léo por outras coisas e me torno um adversário teu. Então, eu posso ir escolhendo até certo ponto, também até certa medida, né? Se eu vou tomar café da manhã com leite ou um café preto, então escolhas do livre-arbítrio, da lei de liberdade, né? Dentro desse campo. Mas lei do progresso, ela é uma determinação natural. Significa dizer assim, não tem como não progredir. Está inscrito no psíquico. Nós vamos chegar à perfeição moral, querendo ou não. O não querendo pode fazer o quê? Pode retardar a marcha. O que a gente pode fazer é demorar mais ou demorar menos. Mas nessas idas e vindas, lei do progresso já é uma determinação vamos dizer assim, a doutora Irvênia gosta muito de usar uma expressão, ela usa assim, nós temos um vetor de progresso dentro de nós. Traz uma coisa muito curiosa, que é assim, que os animais, ela poderia dizer melhor do que eu isso aí, mas o que eu guardei da lição dela é assim, que os animais têm um vetor do para frente e para cima. É por isso que do rastejar veio o andar de 4, do de 4 passar sobre 2 patas e ficar em pé. Quer dizer, tem algo que leva o ser a ficar em pé e a ascender. Isso já é a lei do progresso, é um vetor de progresso. O para frente e para o alto. É algo inato. E daí, então, a designação de lei do progresso. Bom, todas elas são leis,
Todas elas são leis, né? Mas me parece que esta lei do progresso está muito ligado já a esse ponto de nós podermos conversar sobre o que a gente já viu e o que nós veremos logo a seguir. O progresso dentro da visão espiritista, ele acaba sendo um conjunto de dois desenvolvimentos, né? Um desenvolvimento da intelectualidade, do intelecto, e o desenvolvimento da nossa parte moral. Então, de certa forma, a gente está falando de duas forças, uma força mais do cognitivo e uma força mais do instintivo, né? A emoção como sendo algo mais fisiológico e o intelecto como sendo algo mais elaborado. E aí, nessa perspectiva, essa junção dessas duas evoluções daria o progresso espiritual nesse contexto que você falou do vir a ser, né? Nesse contexto de uma pessoa que vai se encontrando na sua individualidade, em um processo, por exemplo, de individuação. E nessa perspectiva, como se, nesse trânsito, né, que a lei moral coloca, que você lembra, como se o intelecto ele já tivesse nos dando acesso ao superconsciente, né? Como se essa força cognitiva... E é interessante até pensar como é que a doutrina espírita conceitualiza Deus como sendo a inteligência suprema. E esse conceito, Sérgio, é muito parecido com o conceito que Sócrates traz sobre Deus. Porque na época os deuses da Grécia eram vistos como sendo seres humanos, praticamente. Eles tinham um isomorfismo. Esse isomorfismo, ou seja, eram iguais aos seres humanos, quer seja na aparência, quer seja na moralidade, na forma de ser. Então, eram deuses com a nossa semelhança, mas também com as digamos, nossos vícios, nossas mazelas todas. Então, eles invejavam, eles eram cruéis, eles se vingavam. Os gregos, por exemplo, tinham muito medo de ter felicidade, porque eles diziam, se você comemorar a felicidade, os deuses vão observar, vão ficar com inveja de você e vão lançar alguma tragédia. Então, era para ser muito econômico na celebração da felicidade, não por uma contenção natural, e sim por uma estratégia de que os deuses não se vingassem. Então, Sócrates ele dá uma outra visão, ele dá a visão de um deus que não dava para ser um isomórfico, né? Um Deus isomórfico conosco. Ele dizia assim que, pelo menos ele escrevia, nós escreveram, né, sobre ele, que ele falava que nós não temos como saber, né, a essência, nós não temos como igualar Deus, comparar Deus. Então, ele usava a ideia da inteligência ordenadora. Então, já dá uma questão abstrata. Quando eu conceitualizo Deus como uma inteligência, eu estou dando uma abstração, né, para essa força, que não dá para comparar com coisas que a gente sabe do ponto de vista visível, porque a gente não vê a inteligência, a gente vê o derivativo da inteligência, que é o comportamento, que é a construção. A gente vê o derivativo dessa força no comportamento ou nas consequências. E ordenador, aquilo que coloca uma ordem. Por isso o cosmos, né? Cosmos seria o ordenamento. Então, de certa forma, essa intelectualidade, nessa perspectiva, seria uma força nossa que vai nos igualando a Deus, né? Vai nos puxando para Deus. E essa visão que a gente está trazendo do emocional, mais ligada ao fisiológico, a reação fisiológica, seria mais das casas mentais anteriores, né, que você estava falando. Então, a lei de progresso, que seria uma lei que harmoniza o inconsciente com o superconsciente, né, harmonizando um todo. E aí os benfeitores questionam na pergunta 785, que você começa a parte do seu livro, já citando essa pergunta, né? 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E os benfeitores falam o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre, porque o moral seria, nessa perspectiva, o ápice, né? A moralidade é quando eu consigo entender, né, algo e consigo agir nesse algo. Então, eu vou trazendo uma atitude que é, digamos assim, coerente com o meu pensamento e isso me harmoniza. Então, o orgulho e o egoísmo, Sérgio, acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso, né? O que é que você traz no livro, nessa ideia? Eu fiquei pensando, enquanto você inicia o teu raciocínio,
Léo, lembrando de Sócrates e dos gregos, tem muita coisa que daria para a gente desdobrar daí, né? Porque essa ideia de Deus e da nossa trajetória como progresso, de alguém, de uma inteligência suprema, né, que nós fomos feitos à imagem e semelhança, nos traz uma outra questão que me parece muito importante e que linka com isso que nós estamos estudando. É assim, nós não chegamos a Deus, nós não progredimos, se nós não nos tornarmos humanos decentes. Porque esse Deus das estrelas, do universo para fora, ele está dentro de nós, do nosso universo interno. Ele faz parte do nosso mundo interno. Ele está situado, se ele está em toda parte, ele está dentro de nós também. Né? Então, para nós alcançarmos Deus, a viagem, ela precisa ser para dentro. Ela precisa ser uma viagem interior. Muito bem. Como é que a gente faz uma viagem interior? Se a gente não tem um modelo, se a gente não tem um modelo de progresso. Eu faço uma viagem interior baseado apenas na minha biografia e nas minhas condições evolutivas, eu só vou encontrar porcaria, só vou encontrar encrenca, com algumas exceções. Porque lá tem egoísmo, lá tem orgulho, lá tem as misérias do meu processo evolutivo. Mas nós temos um modelo e guia no universo, que é Jesus. E como dizia Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que é motivo de briga em muitas religiões, porque muita gente entendeu que ele disse assim, se for budista, não vai ao Pai. Se for islâmico ou maometano, não vai ao Pai, porque só pode ser realmente convidado para ir para a morada celeste junto de Deus, se for cristão. Isso com muitas guerras, muitas disputas surgiram daí, porque entenderam que a palavra de Jesus era uma espécie de posse, de reivindicação de posse exclusiva da chave do céu com Deus, né? Então, ninguém vai a Deus senão por mim. É claro que Jesus não disse isso deste jeito. Jesus disse, talvez essa mesma coisa, mas da seguinte maneira: ninguém chega a Deus se não passar por mim, no sentido de que Jesus, naquele momento, ele estava encarnado. Jesus era um humano. Jesus estava dizendo, ninguém vai a Deus se não passar pelo humano. Se quiser decolar e sair rápido, vai entrar em órbita e vai perder os pezinhos do chão, vai perder a ligação com os primeiros andares. Quando Jesus reencarna e ele vivencia todo o processo de humanidade dentro da sua grandeza, ele transita de uma maneira em que ele pode nos ensinar como é que a gente lida com o egoísmo, como é que a gente lida com o orgulho, como é que a gente lida com o nosso narcisismo, como é que a gente lida com o nosso sofrimento. Ele nos ensina que o sofrimento faz parte, mas ele nos ensina que a fé também pode fazer parte, ele nos ensina o perdão, nos ensina a indulgência, a resignação. Ele nos ensina a aplacar a tempestade, nos ficarmos mais tranquilos nas horas extremas, mostrando que o dia seguinte ele vem também, mostrando que a morte faz parte da vida, mas que ela não é o fim. Quer dizer, Jesus é o modelo e guia. Ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Por ele o quê? Por esses ensinamentos dele. Então, a questão ela é muito bonita. Ela é muito bonita quando a gente entende que o processo de crescimento e de progresso, ele se dá interiormente. Ele se dá por labuta interior. Lembrando que labuta vem de labor, labor é trabalho. Quando nós falamos em lei do trabalho, a gente lembrou muito no tripalium, no trabalho como uma origem da tortura, né? Mas nós precisamos lembrar que trabalho, a origem da palavra trabalho é labor. Então, a nossa vida precisa ser laboriosa, trabalhosa no sentido do labor, do esforço,
prazeroso, do crescimento, do desenvolvimento. E aí, então, a gente olha para essas questões do orgulho e do egoísmo e encontramos na raiz delas situações ligadas às nossas falhas narcísicas, aos nossos tropeços narcísicos. Na base disso existe baixa autoestima, existem dores, existem traumas, existem recalques, existem repressões, existem sofrimentos, que vão constituindo o indivíduo na existência, gerando uma necessidade de que as coisas têm que ser mais para ele, de que ele tem que ser melhor do que os outros. E daí nasce aquilo que a gente chama de egoísmo, de orgulho, que vai retardando o processo de ascensão espiritual. Então, me parece muito interessante, eu tenho feito um trabalho atualmente muito de procurar vincular o que Jesus estava dizendo, que já ao seu tempo, que pode ser aproveitado nas nossas reflexões com as contribuições do que a gente tem hoje, das ciências, da psicologia e dos assuntos da filosofia, que podem nos agregar, e do espiritismo, que podem nos agregar novos saberes em torno disso, né? Ou seja, porque acho interessante pensar assim, né? Quando falamos de intelectualidade, não é uma intelectualização como uma defesa para esconder as nossas falhas, digamos, internas, né? As nossas dificuldades, assim, porque tudo pode ser uma defesa, você se enche muito de algo, mas de forma muito de aparência, né? E muitas vezes o intelecto, quando fala intelectualidade no coloquial, a gente pensa logo numa coisa pernóstica, uma pessoa arrogante, uma pessoa que fica vomitando conhecimento, mas o intelecto como sendo uma força ordenadora, o intelecto como sendo uma força de transformação, né? E não o intelecto como sendo uma força de aparência, mas um intelecto como sendo uma força de transcendência. Porque, às vezes, assim, o progresso, a mudança, vem justamente por um entendimento. Não que o entendimento ele consiga mudar tudo. Se fosse assim, o preconceito seria radicalizado, né, da Terra, ou seja, retirado da Terra só pela questão de conhecimento. E tem muitas pessoas que conhecem, sabem, mas, ao contrário, pegam esse conhecimento para reafirmar ainda mais as suas convicções, digamos assim, um pouco atravessadas, porque fala dessa insegurança. Então, essa força do intelecto me lembra um pouco também, ou seja, do hinduísmo, quando o hinduísmo ele apresenta, é curioso, né? A gente está falando de 3 casas mentais, superconsciente, consciente e inconsciente. E o hinduísmo apresenta também uma força trinitária de Deus, né? A apresentação no hinduísmo de Deus seria Deus, né, que tem 3 forças, ou 3 nuances, ou 3 faces, ou 3 manifestações. Então tem o Brahma, que seria o Deus polipotente, assim, né? O Deus supremo, a plenitude. E esse Deus, né? Brahma, essa face de Deus, Brahma, ela está junto de outras 2 faces, que eles chamam de Vishnu, que seria a parte conservadora, a parte que constrói, e Shiva, que seria a parte que destrói, a parte destruidora. Então é curioso, essas 2 forças, que de certa forma são ambivalentes, seria o Vishnu, que conserva, e Shiva, que destrói, elas são harmonizadas pela força de Brahma, que seria, digamos, esse eu superior, esse Deus superior. Então, essa visão trinitária, que de certa forma a gente encontra muito no modelo de nossas personalidades, assim, quando Freud conceitualiza o que é personalidade, quando Jung, enfim, vários teóricos que conceitualizam a personalidade, eles acabam dividindo o próprio Calderaro, o próprio André Luiz, aí quando ele coloca, ele divide em 3 partes. Essa trindade universal, né? Eu fico pensando nessa verdade universal que os hindus, olhando assim a natureza, Deus, né, ou pensando nos atributos de Deus, deram essas 3 atribuições. Então, eu fico pensando no intelecto, como você coloca aqui, como a gente está pensando no livro dos Espíritos, como está conversando, não essa força de aparência narcísica, mas essa força de conexão intrínseca com Deus, porque a gente vai conseguindo
entender que, por exemplo, primeiro, poxa, é mais inteligente a gente perdoar do que odiar. Poxa, é mais inteligente a gente ceder do que só reter. A gente vai entendendo que é um pouco mais inteligente e talvez vai abrindo mão, né? Então, é esse intelecto que podendo iluminar, mas não o intelecto da aparência. Eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente fica pensando que o intelecto, dentro da visão espírita, é só leitura, 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 mas a leitura, ela é um caminho inicial, né? Um outro caminho mais importante é, por exemplo, quando eu leio e reflexiono sobre o que é que aquilo diz respeito a mim. Quando eu escuto alguma fala, o que é que isso diz respeito a mim? E não fico vendo apenas o que diz respeito aos problemas do mundo, digamos assim. A gente começa a entrar em outro nível, talvez, né? Daí então, qual é o projeto, né? Se é olhar para fora ou olhar para dentro. Fiquei pensando, enquanto tu dizias, que existe um intelecto que pode estar voltado apenas para um conhecer, né? Eu posso conhecer muitas coisas, posso ter acesso teórico, posso fazer grandes discursos, posso me transformar numa pessoa de uma fala fluente, posso me tornar um grande político com grandes teorias, e posso fazer esse desenvolvimento intelectual, fazer grandes saberes, fazer doutorado, fazer mestrado, pós-doutorado, posso criar todo um caminho de intelectualização. Mas sabedoria é uma outra coisa. O saber, ele envolve o aspecto emocional. É quando a pessoa, naquilo que conhece, está agregado uma experiência. Ela vivenciou algo, ela vivencia algo, ela sabe do que se trata, porque ela integra o trabalho de pensar a si mesmo. Então, existe o intelecto, existe o pensamento. Ela cria um pensamento, ela cria uma ideia, é uma produção dela. Isso está baseado em passar pela vida, pelas experiências e conseguir criar um espaço de subjetividade, né? Só cria uma parte de subjetividade e aí então ela harmoniza aquele saber. Realmente ela é uma aquisição, né? Ela é um processo de construção. Então me parece que quando o Kardec traz essa divisão do juntar a emoção, o sentimento e a razão, ele está falando, numa linguagem de hoje, a esta integração. Ele está falando de integração. E nesse sentido, a gente vê que as pessoas não são, boa parte das vezes, boa parte de pessoas muito brilhantes, mas não são integradas. Elas não são integradas, elas falam muito bem, elas causam impacto em multidões, mas não são pessoas integradas. Como é que a gente sabe que uma pessoa é integrada? A gente olha para a vida dela. A gente olha para a vida dela e fala, como é que estão as coisas na tua vida? Ela está um caos, mas eu tenho a solução para todo mundo. Aqui eu tenho curso, eu vou, né? Mas a minha eu não sei. Quer dizer, tem algo errado aí, né? Tem alguma coisa que não está bem. Então, são esses elementos que estão presentes em vários saberes. No que nos diz respeito, Léo, que é o estudo das leis morais, essas três forças, elas são divididas nesses três níveis. E também de uma outra maneira que me fez pensar aí quando você fala em Brahma, né? Em Brahma. Instinto, lei de conservação, lei de destruição dentro de nós, né? E a perfeição moral, né? As leis que estão de terceiro andar regulando isso, quer dizer, esse superconsciente como um ponto de equilíbrio destas duas forças. Estão criando novamente aí uma espécie de uma trindade. Realmente temos em muitos, é uma maneira de pensar, mas realmente é um achado que se repete, que é coincidente em várias tradições. Pois é, e aí uma palavra interessante que você está colocando que é sabedoria. Acho que essa palavra sabedoria, ela sintetiza o que a gente está, talvez, dialogando aqui sobre essa lei de progresso, juntando o intelecto com moralidade, né? Porque a sabedoria é justamente isso, é a junção do intelecto com a vivência. Dentro das ideias de etimologia, né? Sabedoria vem junto com o mesmo radical de sabor, né?
Então, eu só tenho sabedoria quando eu saboreio. Isso eu saboreio quando eu vivencio, porque quando eu saboreio, eu experimento. Eu não consigo ser sei lá, tem vários programas de culinária. Você não consegue saber o gosto só vendo programa de culinária. Você tem que fazer e sentir o gosto. Mesma coisa, não dá para você saber algo só lendo, né? Você precisa vivenciar. Então, essa é a sabedoria. E desde todas as tradições, porque essa lei de progresso, de certa forma, sintetiza, né? Ou seja, assim, um caminho de junção das outras leis que a gente está estudando. Então, a gente pode pensar nos filósofos, né? A filosofia para Sócrates, para Platão, era um instrumento para construir sabedoria, né? Era a ferramenta principal para construir a sabedoria. No mito da caverna, a filosofia seria um instrumento que aquela pessoa que estava acorrentada no fundo da caverna conseguiu ter para quebrar as algemas e subir na caverna e vislumbrar um outro patamar de realidade. Então, o objetivo de Sócrates era ser sábio. E era curioso que ele sabe. Aí vem a outra lei, a lei, né, que a gente pensa assim, a outra bem-aventurança, que a gente falou muito no passado, a bem-aventurança da humildade. Porque o filósofo é aquele que sabe, né, que pela experiência amarga de viver uma vida aquém do que ele gostaria, que ele não vai ser sábio nunca nessa existência. Mas mesmo assim ele procura. Então a filosofia seria um poro, né? Ele fala o amor como um poro que nos possibilita buscar essa meta. Então é a mesma coisa na visão espírita, né? Nós buscamos a sabedoria. Essa sabedoria plena, porém, ela está muito vinculada a uma evolução maior. Então a gente sabe que não vai conseguir essa evolução total que a gente deseja nessa existência, nem na próxima, demora, um processo lento de integração das nossas partes, porque essas partes que o Sérgio falou, elas, de certa forma, são as nossas várias personalidades. E numa visão de Joana de Anjos, que eu acho muito bem posta, as nossas personalidades são as nossas reencarnações, né? Então, além dessa desintegração nessa vida que acontece, quando a gente parece e aparece sem um cuidado com uma essência, também tem as nossas vidas passadas, né? Às vezes um bloqueio, uma questão, um dilema fica muito focado no nosso psiquismo de forma latente e a gente precisa ampliar essa noção de personalidade na noção de individualidade. Então, acho que sabedoria é um construto que resume bem, né, o que seria o objetivo de progresso, sabedoria, porque sabedoria integra. Até para administrar, Léo, essa questão que muitas vezes ela é mal entendida, que quando se pergunta dentro do livro dos Espíritos qual é o maior obstáculo ao progresso do espírito, e os Espíritos respondem o egoísmo e o orgulho, muita gente entende que para não ser egoísta, a pessoa não pode pensar em si. Ela entende assim que tudo que é um equívoco. Tem pessoas que entendem assim, então eu não posso ser egoísta, então eu tenho que só pensar nos outros. Pensar nos outros é o caminho da evolução. E aí a pessoa se atira a fazer coisas exageradamente. No nosso meio a gente tem muitas vezes pessoas que se esquecem de si mesmas, né? É tão interessante porque os grandes exemplos morais que a gente encontra na humanidade são de espíritos muito evoluídos que fizeram isso naturalmente, que se dedicaram. A gente lembra de um Chico Xavier, de um Francisco de Assis, né? Que tinham, mas já tinham aquilo integrados dentro deles, já tinham dentro de uma satisfação quando faziam o bem. Eles faziam isso não por sacrifício, né? Trabalhar pelos outros foi quase como um alimento para si mesmos, né? Tá. Aí muita gente olha isso e diz assim, esse é assim que a pessoa tem que ser. E aí ela se atira a tentar copiar, fazer as mesmas coisas. Né? Eu não quero ser egoísta, eu quero ser altruísta. E acha que está sendo um Chico Xavier 2, assim, né? E deixa de ser ela mesma, não é? A gente não pode esquecer que na parábola dos talentos tem assim, que quando o homem foi fazer a viagem, o Senhor deixou 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro, né? A distribuição dos talentos são de forma diferentes. Cada um de nós tem uma possibilidade.
A parábola dos talentos nos fala sobre isso. Se a gente recebe 2 talentos, se a gente recebe 5 talentos, o nosso papel é multiplicá-los, mas não fazer como o que ganhou 1 e que não multiplicou, não transformou em 2, ele enterrou. Isso é o egoísmo. Quer dizer, tinha uma possibilidade a mais, mas não fez. Mas também erraria aquele que recebeu 2 e tenta multiplicar por 6. Tenta fazer a mais do que pode, porque a capacidade dele é 2. Então, assim, não é egoísmo a pessoa cuidar de si, a pessoa saber dos seus próprios limites. Para isso é necessário essa sabedoria, para que o indivíduo, a pessoa possa proporcionar coisas de desdobramento, de expansão, mas também no equilíbrio da sua ecologia interna, respeitando os seus limites. Lembrando que também nós nascemos egoístas no mundo físico, né? Uma criança, ela é egoísta, não? No sentido, porque a etimologia da palavra egoísmo é olhar para é voltar para dentro, é egoísmo, para dentro, né? Um bebê, quando nasce, ele precisa ter esse olhar para ele, senão não seria alimentado, não atrairia a atenção. Mas à medida que vai crescendo, vai se esperando que nesse desenvolvimento vai acontecendo um desdobramento e uma expansão, que é exatamente o que nós estamos falando hoje, a lei de progresso. Sérgio, eu vou colocar uma última reflexão para nós encaminharmos para o final, que nossas reflexões sempre são talvez inícios, nunca finais, né? Nunca consegue finalizar, porque são temas que vão se correlacionando para o próximo. Mas você encerra essa parte do livro com uma mensagem de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. É o capítulo, não, é a 18ª edição, a página 10. Diz assim, Emmanuel: Pensamento e Vida. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, não muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Eu estou colocando aqui essa mensagem que acho que foi muito bem lembrada, que de certa forma ele coloca o recurso do tempo, o recurso da paciência, para não cair nesse falso self, né? Nesse falso eu, nessa aparência, que às vezes não é uma aparência, como você muito bem colocou, não é uma aparência assim que a pessoa está mentindo, é que ela quer chegar naquela meta, mas ela quer chegar rápido demais, né? Então ele fala, ninguém pode ultrapassar de improviso, rapidamente, os recursos da própria mente, porque a mente liberta, mas a mente também aprisiona, porque a mente às vezes faz com que a gente se engane, né? E aí faça um mecanismo de enganar a nós mesmos para não ver a realidade fragmentada que nós ainda temos. Então, a mente, ao mesmo tempo que pode nos libertar, ela também pode nos aprisionar, e ela nos aprisiona. Muito além do círculo de trabalho em que estagia, ou seja, como se a gente tivesse um limite. Ele fala capacidade de assimilação. Ele está o tempo todo aí, e acho que a gente é importante lembrar disso, o tempo todo lembrar dos nossos limites, mas olhar as nossas superações, lembrar dos limites e olhar as superações nesse caminho de progresso, né? Queria terminar com essa parte para que você possa falar as suas falas. Sim, e lembrar também, acho que é muito bem lembrado, Léo, acho que você pega muito bem esse ponto, e que quando puxamos Emmanuel, a gente puxa uma sabedoria ímpar e especial, né? Mas lembrarmos que também nós, durante a nossa vida, nós temos momentos de maior capacidade de doação e momentos que são necessários movimentos de introspecção. Tem fases da vida da gente que a gente está mais com recursos internos para oferecer coisas. E tem momentos da vida que a gente passa por coisas, por acontecimentos, por dissabores, por adoecimentos, por perdas, que são convites da vida para introspecção. São convites da vida para a pessoa entrar em contato com o seu mundo interno. Quem olha de fora diz, ele não está trabalhando. Não, ele está trabalhando muito. Está trabalhando interiormente. Está trabalhando lá na fornalha, onde as coisas se constituem. Para num outro momento, quando tudo está de uma maneira mais
equilibrada na sua vida, ele ter condições de trazer algo para fora, porque esse algo para fora só terá valor se for o produto daquilo que aconteceu dentro da pessoa, como uma vivência, como uma experiência, como um aprendizado verdadeiro. Então, nós temos respiros durante a nossa vida, isso às vezes acontece durante uma semana. Tem um determinado período que a gente não está em condições de poder oferecer muito, mas a gente pode se recolher e trabalhar interiormente, nessas camadas desse mundo interno. E esse movimento, essa dinâmica do dentro e fora, talvez se transforme exatamente nisso que nós procuramos trazer hoje aqui, que é esta sabedoria do progresso. Para haver progresso é preciso haver sabedoria. E essa sabedoria ela só se constrói na honestidade do nosso ser. Quando nós somos honestos enquanto somos, não na tendência de aparecer, mas na experiência de ser legitimamente. O verdadeiro self, né? Aquele self divino, aquele self autêntico do indivíduo que está em ligação com os propósitos pelos quais a gente nasceu nessa vida. É isso, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui e convido para que todos continuem conosco nas próximas semanas. Aqueles que chegaram hoje no programa, no YouTube da Mansão, nós temos uma lista de programas. Então, todos os programas, desde o primeiro até este daqui, vocês podem assistir os outros das leis morais. Semana que vem nós nos encontramos de novo e daqui a um mês nós estaremos novamente, eu e o Sérgio, aqui sobre as leis morais da vida, o cérebro triuno e a nossa saúde mental. Muito obrigado, Sérgio. Até mais. Até mais.